campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Grupo Espírita Francisco Xavier. Estamos aqui mais uma vez reunidos, compartilhando esses momentos maravilhosos para o nosso espírito e que possamos aproveitá-los, né? Então hoje nos caiu, continuando a leitura, né, no livro Religião dos Espíritos, nos caiu o capítulo 17, Jesus e Humildade. Jesus e humildade. É um exemplo, né? Essa mensagem foi na reunião pública de 9 de março de 1959 e nos faz referência à questão 937 do Livro dos Espíritos. Vamos ver o que nos diz a questão 937 do Livro dos Espíritos, dentro do capítulo 1 da parte 4, das penas e gozos terrenos, decepção, ingratidão, afeições destruídas, e a pergunta de Kardec. Para o homem de coração, as decepções oriundas da ingratidão e da fragilidade dos laços da amizade não são também uma fonte de amargura? São, porém, deveis lastimar os ingratos e os infiéis. Serão muito mais infelizes do que vós. A ingratidão é filha do egoísmo, e o egoísmo topará mais tarde com os corações insensíveis, como o seu próprio o foi. Lembrai-vos de todos os que hão feito mais bem do que vós, mas que valeram muito mais do que vós, e que tiveram por pagar a ingratidão. Jesus, né? Lembrai-vos de que o próprio Jesus foi quando no mundo injuriado e menosprezado, tratado de velhaco e impostor, e não vos admireis de que o mesmo vos suceda. Exatamente. Seja o bem que houverdes feito a vossa recompensa na terra, e não atenteis no que dizem os que hão recebido os vossos benefícios. A ingratidão é uma prova para a vossa perseverança na prática do bem. Ser-vos-ás levado em conta, e o que vos forem ingratos serão tanto mais punidos, quanto maior lhes tenha sido a ingratidão. Exatamente. Então, irmãos, claro que falando aqui por punição, é dentro da lei de causa e efeito, da lei de ação e reação. Não que Deus irá puni-lo por isso. A toda ação há uma reação, a toda ação há uma consequência. Então, vamos ver a mensagem de hoje, no capítulo 17 da obra Religião dos Espíritos, a mensagem de Emmanuel. Estudando a humildade, vejamos como se comportava Jesus no exercício da sublime virtude. De certo, no tempo em que ao mundo deveria surgir a mensagem da Boa Nova, poderia permanecer na glória celeste e fazer-se representar entre os homens pela pessoa de mensageiros angélicos, mas preferiu descer, ele mesmo, ao chão da terra e experimentar-lhes as vicissitudes. Exatamente. Indubitavelmente, contava com poder bastante para anular a sentença de Herodes, que mandava decepar a cabeça dos recém-natos de sua condição, com o fim de impedir-lhe a presença. Entretanto, afastou-se prudentemente para longínquo rincão, até que a descabida exigência fosse necessariamente proscrita. Dispunha de vastos recursos para se impor em Jerusalém, ao pé dos doutores que lhe negavam autoridade no ensino das novas revelações. Contudo, retirou-se sem mágoa em demanda de remota província, a valer-se dos homens rudes que lhe acolhiam a palavra consoladora. Tinha suficiente virtude para humilhar a filha de Magdala, dominada pelas forças das sombras. No entanto,
silenciou a própria grandeza moral para chamá-la docemente ao reajuste da vida. Atento à própria dignidade, era justo que mandasse os discípulos ao encontro dos sofredores para consolá-los na angústia e sarar-lhes a ulceração. Todavia, não renunciou ao privilégio de seguir ele mesmo em cada canto de estrada, a fim de ofertar-lhes alívio e esperança, fortaleza e renovação. Certo, detinha elementos para desfazer-se de Judas, o aprendiz insensato. Porém, apesar de tudo, conservou-o até o último dia da luta entre aqueles que mais amava. Com uma simples palavra, poderia confundir os juízes que o rebaixavam perante Barrabás, autor de crimes confessos. Contudo, abraçou a cruz da morte, rogando perdão para os próprios carrascos. Por fim, poderias condenar Saulo de Tarso, o implacável perseguidor, apenas soezes pela intransigência perversa com que aniquilava a plantação do evangelho nascente. Mas buscou em pessoa as portas de Damasco, visitando-lhe o coração, por sabê-lo enganado na direção em que se movia. Com Jesus, percebemos que a humildade nem sempre surge da pobreza ou da enfermidade, que tantas vezes somente significam lições regeneradoras, e sim, que o talento celeste é a atitude da alma que ouvida a própria luz para levantar os que se arrastam nas trevas e que procura sacrificar a si própria nos carreiros empedrados do mundo, para que os outros aprendam, sem constrangimento ou barulho, a encontrar o caminho para as bênçãos do céu. Olha que lindo! Que lindo essa final é que o talento celeste é a atitude da alma que ouvida afasta a própria luz para levantar os que se arrastam nas trevas e que procura sacrificar a si própria nos carreiros empedrados do mundo, para que os outros aprendam, sem constrangimento ou barulho, a encontrar o caminho para as bênçãos do céu. Olha que lindo. Irmãos, Jesus e humildade, que capítulo. Vou confessar que esse está sendo mais difícil de falar e é difícil falar, né? Porque não tem o que ser dito, porque pensarmos na humildade de Jesus, aquela época, é algo que não tenho capacidade de mensurar. E, claro, dentro do que nós podemos fazer, dentro da nossa evolução, dentro do que compreendemos, é muito importante que entendamos que nós não podemos apagar a luz dos outros com a nossa luz. Nós não podemos ofuscar os outros pela nossa luz. Nós temos que aprender a utilizar aquelas nossas virtudes em proveito do nosso irmão. E claro, como aqui coloca com muita propriedade, Emmanuel, temos que aprender a respeitar o tempo de cada um. Temos que, acima de tudo, entender que existe um processo de maturação de cada um. E que muitas vezes, quando queremos que alguma coisa seja alinhada, seja corrigida, queremos corrigir um irmão, queremos está indo para o caminho errado, talvez é necessário que aquele irmão passe por isso para que ele efetivamente entenda, ou quem sabe em outro momento, numa oportunidade mais lá adiante, você possa ser colocado no caminho dessa pessoa novamente para ser instrumento de esclarecimento, ser instrumento de auxílio em algum aspecto. Então, quando a gente fala de humildade, é justamente isso, de entendermos que todos temos os nossos melindres, as nossas dificuldades,
e temos que aprender a respeitar o outro, a respeitar a nós também. Isso também é importante, respeitar o nosso tempo, não nos atropelar e que muitas vezes possamos sofrer algumas situações desagradáveis de, de uma conduta injusta, de uma palavra de ingratidão, mas não é isso que nós estamos buscando, irmãos. Lembremos que existe um trabalho muito maior a ser feito e que não são os homens que vão ditar a nossa conduta, é Jesus que é o nosso guia e modelo que vai ditar a nossa conduta. Então, irmãos, fiquemos com Deus. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site